Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Falando de História. Eu sou Noé Gomes, né? E nós temos aqui, né, esse conteúdo de domingo, se pelas manhãs, se pelas 9 horas, que é um conteúdo mais leve, mas ao mesmo tempo reflexivo também. Não deixe de ter sua cara reflexiva. E efetivamente é um momento assim de descontração, mas sempre com foco de tentar trazer outros elementos que às vezes nos vídeos normais a gente não consegue fazer. Tem um vídeo um pouco mais longo, né? É um momento mais tranquilo, vamos dizer assim. E antes de mais nada, né, gente, eu quero pedir então que você já deixe o seu like, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Nós temos tido números muito interessantes. Só para vocês terem uma ideia, né, isso é uma coisa que eu fico feliz demais. Nós temos hoje a marca de 3 milhões de visualizações. Tá? Uma média de 150 mil visualizações por mês, essas coisas assim. Então a gente tem muita gente que vem aqui e não se inscreve. Não, assim, se você é um desses que vem aqui e não se inscreve, inscreva-se, acione o sininho das notificações, porque a gente tem sempre vídeos todos os dias, de segunda a segunda, às 18 horas. Às vezes domingo a gente não faz no domingo, porque daí já tem um vídeo da manhã e tal, mas geralmente a gente posta ali nas 18 horas outro vídeo. Então assim, a gente sempre faz um vídeo, né, pelo menos um diário às 18 horas, e evidentemente, assim, de vez em quando surge a necessidade, quando tem necessidade de conversar, de dialogar, de trazer uma pauta interessante, às vezes eu faço um vídeo fora de hora, tá? Porque, gente, eu não consigo guardar coisas que são importantes. Eu não consigo, gente. Eu não, né? Então acabo fazendo isso. Eu quero desejar a você aí, minha querida irmã, meu querido irmão, uma excelente Páscoa. Esse vídeo vai então ao ar, né, no domingo de Páscoa. Então, uma excelente Páscoa para todos nós. Que esta data, que é a data do renascimento de Cristo, né, no sentido de ele superar a morte, seja um portal para as nossas vidas. Porque se você está aí desiludido, desiludida, que esse momento seja um momento de você se reconectar à espiritualidade e entender que tudo tem um propósito. A Páscoa, ela é o ressurgimento do Cristo, espiritualmente falando, na minha perspectiva analítica. E acho que uma data muito importante, é uma data espiritual. E uma coisa que a minha mãe fala, que eu concordo em número, gênero e grau com ela, entre tantas outras coisas, a dona Julita, ela fala uma coisa que eu acho perfeito. Sexta-feira Santa é um dia que as pessoas dizem que não comem peixe, não comem carne para comer peixe, porque comer carne, enfim, aquela simbologia da carne do Cristo, etc, etc. Só que aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, as pessoas fazem uma coisa que eu acho horrorosa, que é encher o bucho de peixe e de vinho. Aí eu pergunto, o que, que adianta? Você não come carne, mas você come carne de peixe, enche a barriga de vinho, né? Será que é esse o caminho, o propósito da Páscoa? Né, comer peixe e tomar vinho na Sexta-feira Santa, comer chocolate na Páscoa? E quando é que a gente vai ter um momento de relembrar e trazer o Cristo para nossa casa? E aí a gente precisa fazer esse momento, gente. Porque é que nem Natal, não adianta aquela coisa da comilança, a festança, beberragem e tá. E quando é que a gente vai convidar o Cristo para estar na nossa casa? O Natal, a Páscoa não são datas para a gente só comer. Claro que comer é maravilhoso. O almoço de um domingo de Páscoa é maravilhoso. Mas quando a gente estiver ceando, estiver almoçando, quando a gente estiver em família principalmente, que a gente possa agradecer a oportunidade de estarmos em família, de estarmos com o alimento sagrado na nossa mesa. Né? Aliás, um país onde os alimentos sobem todos os dias e tem gente que diz que está maravilhoso, né? Que a gente possa agradecer a oportunidade de termos os alimentos na nossa mesa, a gente possa ter efetivamente, né, mais espiritualidade. Eu não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade, que pode ser coisas casadas juntas ou separadas. Mas mais importante, na minha opinião, do que religiosidade é tu ter uma espiritualidade. E você pode falar com Deus, com Jesus, independente de, de que religião você professa. Perdão.
Deus e Jesus estão com a gente sempre. Deus Pai e Jesus, o nosso mestre e irmão mais velho. Eu quero então dizer o seguinte, que este vídeo, que não é um momento para tirar sarro de ninguém ou para desqualificar quem quer que seja, mas para mostrar que as pessoas estão cometendo cretinices absurdas, que elas se dizem críticas, mas a crítica delas é seletiva e que elas, absolutamente, elas não têm sentido nenhum no que elas falam. Tá? Então, assim, eu tenho notado que vem muito bolsonarista aqui criticar funcionário público, criticar o inchaço do Estado, o suposto inchaço do Estado. São os mesmos que não falam um momento em cartão corporativo que o Bolsonaro usa e o Lula continua usando. Eles não falam em nenhum momento em orçamento secreto, em compra de votos de parlamentar, não falam sobre isso. Eles não falam em prática de peculato chamada rachadinha. Vocês não falam nisso. Vocês não falam que, por exemplo, o gabinete de um deputado, né, de repente pode ser mais enxuto, e porque tem lá um monte de benesses. Aí vocês não falam para isso, sabe por quê? Porque vocês só falam o que lhes convém. É a mesma coisa o lulista que fala em democracia, em Estado, isso, aquilo, mas agora ficou calado com o calabouço fiscal. Eles ficam calados por relação né, agora o Lula diz que não vai, né, acabar com o novo ensino médio. Vai continuar. Vê se os que defendem a educação, os historiadores petistas que defendem a educação, os sociólogos petistas, filósofos, estão falando alguma coisa contra. Não, porque é a vontade do painho e vão ficar em silêncio, como ficaram em silêncio aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, quando o Tarso instituiu aquela porcaria do ensino politécnico. Teve gente que ficou em silêncio. Então é hipocrisia total, né, gente? É hipocrisia total. E aí, dentro dessa hipocrisia, nós temos, assim, gênios da raça. Pessoas iluminadas que acham que têm a luz para si. Que é o caso, por exemplo, do Renes, alguma coisa assim. É um perfil sem foto, sem nome direito. É um cara covarde que se esconde atrás de perfil fake, né? O Brasil tem um estado gigantesco, em letras maiúsculas, e metade desse superestado, né, metade de letra maiúscula, é composto por políticos burocratas, tipo você, Ciro. E se está faltando na segurança, saúde, educação, etc., é porque está sobrando na administração pública. Muita gente ocupando espaço e poucos na ação concreta. Ô, cidadão, diz qual o cargo público que o Ciro está ocupando atualmente. Que eu saiba, o Ciro não ocupa cargo público há muitos anos. Começo de conversa. Quem ocupa cargos públicos é a da família Bolsonaro que o senhor defende. Que eu saiba, inclusive, o próprio Ciro renunciou à aposentadoria. Ele era para estar aposentado há mais tempo. Lá como governador, ele renunciou. É ao contrário do Eduardo Leite, que renunciou porque ficou uma coisa feia, muito feia para ele. É diferente. Então vocês falam em Estado mínimo, sabe para quem? Para o pobre. Porque vocês têm horror a pobre, vocês têm nojo de pobre, de preto, de puta, de todos os oprimidos, vocês têm horror. E se dizem cristãos. E sabe com quem o Cristo andaria? Não andaria com vocês, andaria com os pretos, com as pobres, com os pobres, com as putas. Porque o Cristo é do povo, não é de vocês. Que se dizem elite, que na verdade não são elite coisa nenhuma, deve ser um classe média que acha que é rico. Porque no Brasil também tem esse fenômeno. Então aí fica aquele tipo Caco Antibes, que é contra funcionário público, contra concurso público. Primeiro que o cara é um burrólogo, um bosta, que não vai aprovar em nada mesmo, porque conhecimento algum tem. Então, como ele não consegue passar no concurso público, ele já começa a criar ranço porque ele não consegue passar no concurso público. Qual é passar no concurso público? Você sabe marcar as questões certas e para fazer isso tem que usar os 2 neurônios, tá? E eu nunca falei mal de concurso público, não passando em concurso público, inclusive. Passei agora recentemente 2 e não estou falando a favor porque eu acho que é porque é o método mais justo. Passou no concurso público, beleza, esse é o método. Né? Daí tem gente que tem raiva. Estado gigante, gigante para quê? Para onde falta professor, onde falta médico, onde falta segurança pública. Porque segurança pública, sabe onde está? Nos grandes centros. Mas nas periferias, o policial não sobe. Sabe por quê? Porque não tem efetivo e porque o Estado é omisso.
Então vocês defendem não o Estado mínimo, vocês defendem o Estado omisso. Por quê? Porque o miliciano Bolsonaro é assim, ele defende o Estado mínimo. Por quê? Porque ele quer que a milícia tome conta, os pares dele tomem conta. Vocês defendem a anarquia, o absurdo. Anarquia não, vocês defendem a anomia do Estado, melhor dizendo. É isso que vocês defendem. Né? E não sabe o que é anomia? Vai buscar no dicionário, tá? Deixar de ser ignorante. Tá? E outra coisa, assim, ó. Onde que o Ciro está ocupando o cargo público? E engraçado que a família Bolsonaro, tu não fala isso, né? Tu não fala isso quando os Bolsonaro ocupam... Porque tinha até um vereador federal. Lá o Carlos, lá que tu, de repente fica em silêncio. Mas é muita hipocrisia, né? E muito recalque, muito ódio, né? Muito ódio no coração. E covardia, porque, é claro, sempre com perfil fake. O Carlos Eduardo Alcântara. Agora não vamos falar de um tipo de fascista, mas é um fascista com sinal trocado. Ele diz assim: Jovem Pan é a porta-voz oficial do bolsonarismo, o neofascismo brasileiro. Se Ciro for para lá, se venderá de vez. Aí nem esquerda, nem direita e nem o meio. Por quê? Por que não pode? Por que o Ciro não pode ir para a Jovem Pan comentar lá? Não quer dizer que ele compartilhe os princípios da Jovem Pan. Ele só está comentando os seus princípios lá. E daí? Ah, não vai? Será que não vai? Se é para perder essa esquerda idiota que se cala para o calabouço fiscal, uma esquerda que está calada e está aceitando que continue a reforma da Previdência, que continue a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, e que de repente até defende uma reforma administrativa neoliberal, se é para estar ao lado desta esquerda, que o Ciro rompa mesmo. Porque vocês me dão nojo. Porque tudo que o Lula faz, vocês aplaudem. Mas tudo que qualquer um faz, aí não serve. O Ciro pode ir para a Jovem Pan, colocar suas posições como ele pode colocar, e ele vai falar com uma massa. Vocês estão com medo é do Ciro estar vivo, e ele está vivo. E nesta Páscoa, que é um momento de ressurgimento, de renascimento, eu quero dizer para os bolsolulistas que sim, o Ciro está vivo. E para o temor de vocês, a hora que ele falar, vai cair a casa de vocês dois. E eu vou dizer, se o Bolsonaro for preso, que há uma tendência de ser preso, vai ter as digitais do Ciro, não do Lula, que não fez nenhum ato contra o Bolsonaro. Pelo contrário, avacalhou todos. Então eu tenho nojo, ojeriza de todos vocês. Sabe? Porque vocês não me dizem nada. Tá? Mas é isso, esse é o fascismo de sinal trocado, tá? Fascismo, você sabe o que é fascismo? Nem sabe o que está falando. Fala em fascismo e comunismo, não conhece o conceito. É tudo raso. Tudo raso. Mas bom mesmo é o Haddad fazendo, né, a dama de ferro desse governo. É bom o Alckmin, que vocês engoliram com casca e tudo. Isso é bom. Vocês são covardes e hipócritas. Cínicos. Olha aqui, ó. Aí vem o Daniel Martinelli do Nascimento. Como todo político profissional, fala muito e não disse nada. Quem diz muita coisa é o Bolsonaro. Por exemplo, quando ele disse que ia usar o apartamento funcional para comer gente, né? Como quando ele mandou a jornalista calar a boca. Isso é dizer muito e fazer muito. Diz o que o Bolsonaro fez de bom para a economia do Brasil, o gênio da raça. Aí tu não fala nada, aí tu fica em silêncio, né? Que bonitinho. Aqui diz aqui o Cláudio Betrão. Sabe tudo, mas a hora que tiver a caneta na mão, esquece tudo. Este jamais. Aí temos a mãe de Ná, né? Que tá prevendo isso. Será? Por que esse jamais? Não é por conta disso. É porque tu compactua com esses canalhas que estão aí. Tu acha legal o cara ser, né, como Bolsonaro e Lula. Então, no fundo, bolsonarista fala de lulista e lulista fala de bolsonarista, mas vocês é que se merecem. Nós, brasileiros, nós não merecemos esses gados. Esses rebanhos têm que sair fora do Brasil. Vocês não merecem o Brasil. Nós brasileiros de verdade, que vamos ocupar o país e tocar para correr vocês. Vocês não representam o país.
seus entreguistas, seus farsantes. E diz aqui então, né, o, sei lá que nome deu lá, escreve qualquer coisa, e o YouTube tá aceitando, né, aceita, pode fazer 300 perfis fakes, né, é uma maravilha isso. Ele diz assim, e aí Ciro, disse que não, que ia apoiar o Lula, mas no final apoiou, por que será, né? Ô imbecil, o Lula nunca apoiou o Lula, nunca apoiou o Lula. Ele votou, sim, é verdade, ele votou criticamente do Lula. Aliás, como teve gente que votou criticamente no Bolsonaro, eu acho que não é um voto crítico, mas enfim. Ele votou criticamente, ele acompanhou a decisão do partido dele, mas ele não esteve em. Tem fotos do Ciro em palanque? Tu tem fotos do Ciro fazendo L? Eu não tenho essas fotos. Se tu tiver, me apresente que eu quero saber. Né? Tu tem foto, tu sabe qual o cargo que o Ciro ocupa no governo Lula? Não é nenhum, né? Então, meu caro, cala a boca, pare de falar mentira. Porque vocês, eu vou repetir aqui, os bozistas que são tão contra o Lula, vocês ficam contra o Ciro, atacando o Ciro, e é isso que o petismo quer que vocês façam. Vocês estão fazendo exatamente o que o petismo quer. Se não é que vocês não são infiltrados lulistas com perfis bolsonaristas. Eu também já não duvido disso também, né? Mas se você é um bolsonarista e está vendo esse vídeo e você atacar o Ciro, cada vez que você ataca o Ciro, mais do que ataca o Lula, você está fortalecendo é o Lula. É isso que o Lula quer. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Tá? Eu sei, eu tô falando isso agora, porque tem muita gente, né, que, enfim. Outra coisa, combinar entre nós, se não fosse vocês aceitarem aquele terrorismo eleitoral do PT, vocês não estariam disputando o segundo turno com o Lula. Ficaram com medo de perder pro Ciro e perderam pro Lula. Moral zero para falar, né? Então é isso, gente. A minha câmera de vez em quando desfoca, eu não sei o porquê. Não sei o que está acontecendo. Né? Tá que nem a imagem de alguns aí. Eles desfoca, né? A imagem, eles não conseguem enxergar as coisas do jeito que eles têm que enxergar. Né? Mas faz parte da vida, né, gente? É isso, gente. Nessa longa trilogia, vai ter muito mais de 3 vídeos, né? De comentários absurdos ou cretinos, né? Mas vamos manter o nome absurdos, né? Aqui no canal. Se você gostou desse tipo de conteúdo, se você tem uma opinião, deixe seu comentário aqui, porque a gente pode também repercutir. Na semana que vem eu quero repercutir o comentário deste vídeo. Tá? Na semana que vem, às 9 horas, nós vamos ter um vídeo igual a esse. Certo, gente? Então, vamos lá. Boa Páscoa para todos nós. Saúde e paz, que o resto a gente corre atrás.